Foi sem querer que eu descobri uma estratégia simples e que entregou um dos melhores resultados dentre os mais de 100 robôs que eu já trouxe aqui no meu canal. Melhor disso tudo, cara, que esse bot opera apenas 1 hora por dia. São poucas operações, alta taxa de acerto e resolve o dia logo na primeira hora de pregão. Inclusive, eu acho que esse é o sonho de todo trader, né? Matar o seu dia logo cedo. Na minha tela, cara, você consegue ver a curva de capital desse bot. Além dessa curva ascendente que você está vendo, ele tem um fator de lucro de 2,11 e uma taxa de acerto na casa de 70%, meus amigos. É coisa demais. Se você ficou interessado, fica aí comigo, porque nesse vídeo eu vou te mostrar qual estratégia que está por trás desse resultado, como transformar ela em um robô, como programar essa estratégia aqui no Profit Chart e apresentar para vocês no detalhe todos os resultados que essa estratégia teria gerado nos últimos 12 meses. Beleza, meus amigos? Chega de enrolação, bora aqui para a tela. Meus amigos, mais uma vez estava eu procurando temas de robôs aqui para o meu canal e foi sem querer que eu descobri uma estratégia extremamente simples e o resultado de backtest, obviamente, foi um dos melhores que eu consegui dentre todos os bots que eu já trouxe aqui no meu canal. Então, não sei se estou entregando para vocês aqui o ouro, né, literalmente, porque ele opera num gráfico de 1 minuto, para um fator de lucro de 2, é muita coisa mesmo. Vai falar, já, mas é backtest, não funciona. Fica comigo que eu vou te mostrar o porquê que o resultado desse backtest ele é minimamente confiável. Beleza? Primeiramente, vou mostrar para vocês como é que funciona a estratégia e depois vou mostrar para vocês a programação, por último, os resultados. Tá? Vou dar uma palhinha aqui dos resultados antes da programação, mas os resultados e os backtests, as simulações vai ficar mais pro final do vídeo. Beleza? Vocês sabem, cara, que eu gosto muito de operar com canais. Tem vários robôs meus que operam com canais, né? Um dos últimos que eu trouxe aqui no YouTube foi o Magic Waves, que nada mais é do que um monte de canais de médias. Tem um robô Cash Bands também, que é um robô que eu já opero há bastante tempo, que também utiliza canais. Tem o robô Round 6 que também utiliza canais de Bollinger, né? Bandas de Bollinger. Enfim, canais pra mim, cara, é o que tem de melhor. E tem também o bot Super Scalp, que tá gratuito pela minha assessoria. Também opera com canais. Esse robô também vai operar com canais, porém de uma maneira um pouquinho diferente. Como é que vai funcionar? Vamos inserir aqui os indicadores, ó. Inserir indicador, primeiramente, a média. Insere ela 2 vezes, a média de 7 períodos, beleza? Insere ela uma vez, insere novamente, ok, sim. Ok. Agora a gente vai trocar a base de cálculo dessa média. Vamos vir aqui nas propriedades, vamos vir aqui em valores. A gente vai colocar uma delas pela máxima, e já vou trocar aqui a aparência também. Já tá verde, vou pôr 2. E a outra, pessoal, pela mínima. É como se fosse um sistema de 2MV, mas vocês vão entender que o negócio funciona diferente e melhor, tá? Vamos trocar aqui a aparência para vermelho. Espessura 2, que em valores a gente coloca a mínima. Dá um ok, dá um aplicar. Beleza, meus amigos. O que mais que a gente vai precisar? Nós vamos precisar aqui de um ADX. Eu, particularmente, pessoal, não sou muito fã de utilizar múltiplos indicadores, tá? Eu gosto de utilizar 1 ou 2, mas eu confesso para vocês que esse bot, utilizando esses canais, o ADX, para pegar o mercado mais calmo e também um MACD, MACD, no seu valor padrão, que é o MACD histograma, padrãozinho, 12,26,9, 26,12,9, funcionou muito bem. Como é que vai funcionar essa estratégia, meus amigos? Muito simples. Nós vamos operar somente a primeira hora de pregão, tá bom? Somente a primeira hora de pregão. Eu testei ele em todos os horários, testei esse robô mais na parte da tarde, testei na hora do almoço, testei operando janelas separadas, tá, de horários, por exemplo, uma janela de manhã, uma à tarde, e o melhor resultado foi na primeira hora de pregão, só na primeira hora, das 9 até as 10 no mini índice, beleza? Como é que vai funcionar a estratégia? Muito simples. Vamos primeiramente colocar aqui o ADX em 23, que é o período que a gente vai utilizar, tá bom? E o MACD, ele vai digitar pra gente a tendência. Se está acima de 0, nosso bot só vai comprar. Se está abaixo de 0, nosso bot só vai procurar por vendas. E só vai entrar quando o ADX estiver abaixo de 23, dentro da primeira hora de pregão. Como é que funciona o setup? É o seguinte, ó. Quando uma vela fechar abaixo da média de 7 mínimas, nós vamos abrir uma compra. Se o MACD estiver negativo, que é o histograma abaixo de 0, e o ADX abaixo de 23. Obviamente que aqui estava acima, né? Mas só para vocês entenderem. Supondo que o ADX aqui estivesse dando entrada, nosso bot vai fazer a compra aqui e vai ser aonde? Na linha oposta. Onde é que ele encontrou a linha oposta? Encontrou aqui, ó, tá vendo? Então, primeiro ele aguarda fechar abaixo, depois ele faz a saída na banda oposta. Simples assim, sem stop loss, apenas a primeira hora do dia, com um limite de loss de R$250, beleza? Para ficar mais fácil, eu vou pegar aqui o do backtest, porque ele já mostra pra gente certinho os trades que teriam dado entrada, ó. Então, por exemplo, esse aqui teria sido um trade de compra, está dentro da primeira hora de pregão, fechou abaixo, entra numa banda, sai na outra. Aqui também, ó, entra numa banda, sai na outra. Se a banda vem caindo, pessoal, como foi esse caso, ó, ele fez a compra, tá? Lembrando que o ADX tem que dar condição abaixo de 23 e o MACD tem que estar positivo para ele poder comprar, beleza? Entrou numa banda, saiu onde? Saiu na outra banda, beleza? Nesse caso, a operação foi loss. Inclusive, esse tipo de operacional, com pontos de entrada e saída sem stop loss, foi o tipo
de operação que me ajudou na virada de chave no day trade, tá? Foi a não utilização de stop loss. Hoje eu não utilizo stop loss em nenhum dos meus robôs. Somente ponto de entrada, ponto de saída. E aí o limite financeiro, obviamente, tá? Não utilize stop loss em pontos, só limite financeiro no dia. Então ele vai entrar e vai sair, tá? Entra num ponto, sai no outro. Se aqui fosse a primeira hora de pregão, ele teria vendido e saído aonde? Saído aqui, tá bom? Vou mostrar para vocês aqui a curva de patrimônio. Curva de patrimônio bem ascendente, desde o dia 10/10 de 2025. Aqui é o gráfico de operações e aqui é o resumo. Fator de lucro de 2,11. Cara, isso é um fator de lucro absurdo para day trade. Foram 288 operações dentro de um ano. Cara, então isso é muito pouco, tá? Dá uma média aí de 1 a 2 operações por dia. 71% de taxa de acerto. Maior sequência vencedora de 14 trades. Maior sequência perdedora de 6 trades. Beleza? O segredo do bot, pessoal, é operar somente uma faixa de horário. Somente a primeira hora do dia. Vai ter dia que não vai dar entrada, entendeu? Vai ter dia que não vai dar entrada ou vai dar uma entrada só. Como foi esse caso aqui, ó. Entrou aqui, saiu na banda oposta. Lembrando, para vender o MACD tem que estar negativo e o ADX abaixo de 23. Ó, esse dia aqui na primeira hora não deu entrada, tá vendo? Mercado muito louco, disparando demais, alta volatilidade, ele fica de fora. Mais um dia aqui sem operar, ó. Então ele vai passar, de repente, uns 2, 3 dias sem operar. E aí, quando encaixar, aí ele vai fazer dinheiro, ó. Que foi o caso desse dia, ó. Fechou abaixo, entrou na compra, saiu na banda oposta, entrou na compra, saiu na banda oposta. Aqui teria dado mais um trade, mas ficou fora da primeira hora de pregão. Então ele deixa passar. Justamente porque os backtests mostraram que o robô se dá melhor na primeira hora de pregão. Quando a gente olha o gráfico de operações, você vê que não tem nenhuma distorção muito grande. O maior loss que teve foi esse aqui, ó, R$ 1.800, lembrando que tá com 10 contratos, tá? E o maior gain foi aqui, ó, R$ 280. Então não tem nenhuma operação muito distorcida. Quando a gente pega aqui o gráfico de operações, ó, eu vou pegar esse trade, vamos lá dar uma olhada o que foi que aconteceu no trade, ó. Então ele já havia feito aqui, ó, uma operação de venda, tinha dado take, mais uma operação de venda, deu take, mais uma operação de compra, aí não deu, foi loss, ó, tá vendo? Entrou na compra aqui, zerou lá na banda oposta, esse foi o trade que ele perdeu R$ 1.830, se fosse para um contrato, R$ 183, nada demais, o limite de loss é de 250. Coloquei em 10 contratos, pra gente ter uma ideia um pouco melhor do que ele poderia ter gerado dentro de um ano, né? Seria um valor bem razoável, 25 mil dentro de um ano, operando apenas a primeira hora de pregão. Eu acho que isso é muito bom. Dentro de um arsenal de robôs que você tem, um resultado como esse, cara, é fantástico, beleza? No código, eu vou deixar disponível para você poder simular. Por exemplo, quero simular somente com o canal, ó. Vamos rodar, ó. Somente o canal sem filtro nenhum, ó. 1,45 de fator de lucro. Curva de patrimônio, vamos rodar de novo aqui o backtest, que eu acho que ele travou. Olha lá, agora sim, ó. Curva de patrimônio não ficou legal. Vamos habilitar o MACD, vamos rodar, ó. Foi ascendente, beleza, mas não ficou interessante. 1,34, uma curva meio errática, é ascendente sim, principalmente no último período aqui, ó. Tá subindo bastante, mas não é tão interessante. Quando eu ligo o ADX e mantenho o MACD ligado, aí sim a curva fica bem bonita, tá? Operando somente na primeira hora de pregão. Se eu troco aqui, por exemplo, das 9 até as 11 horas, vamos rodar de novo, só para mostrar o que vai ter no bot, né? Vou ensinar vocês a programar agora essa estratégia. Então, para você que curte programação de robôs, meu canal é o seu lugar. Aqui nesse canal, cara, já tenho mais de 130, 140 vídeos ensinando programação aqui pro Profit no passo a passo. Se você tem interesse nesse tipo de assunto, considere se inscrever, beleza? E que eu te ensino no passo a passo, sem segredo nenhum, mostro na prática tudo como funciona. Então, se você tem alguma ideia e quer passar aqui para o plano automatizado, assiste meus vídeos que login você está conseguindo. E caso você não tenha muita paciência para programar, a gente programa para você também. Tem um WhatsApp aqui na descrição, chama o André, ele é da minha equipe, pode fazer um orçamento para você, tanto para MetaTrader quanto para Profit, tá bom? Depois de programar o bot, eu vou simular com vocês mais algumas possibilidades aqui do que dá para ser feito, mas a princípio os opcionais do bot são esses. Porém, quero mostrar para vocês também no Renko, mas vou deixar mais para o final do vídeo, tá bom? Vamos abrir aqui o editor de estratégias, clicar numa nova estratégia, criar a estratégia em branco e vamos começar a programar o bichão aí. Sinceramente, cara, eu já rodei backtest de muita coisa. Fator de lucro de 2,11 num minuto, dentro de um período de um ano, foi o melhor resultado que eu encontrei, tá? Sinceramente, foi o melhor resultado que eu encontrei em backtest. E você viu que não tem distorções, né? Onde ele mostra que entrou é exatamente onde o preço teria entrado. Obviamente tem um spread, pode pegar um tick a mais, um tick a menos, né? Um stop você pode tomar um pouquinho maior, um pouquinho menor. Mas dentro de um fator de lucro de 2,11, você tem margem para isso, entendeu? A maioria dos robôs de day trade vai dar na casa de 1,3, 1,4. E deu para ver aqui, nitidamente, que não tem distorções. O robô ele está executando exatamente aquilo que ele foi programado. Se tivesse trades aleatórios, ou trades onde ele está entrando e saindo em momentos que não são aqueles dos quais ele foi programado, beleza. São 200 e poucos trades, então não é difícil de conferir todos. Eu devo ter conferido aí uns 50 trades, tá? Dentro da amostragem aleatória que eu peguei, nenhum ficou fora daquilo que ele foi programado. Então,
acredito que tem um mínimo de confiabilidade, beleza? Obviamente, real é uma coisa, backtest é outra, vocês sabem disso. Replay é outra, tá? O replay eu acho que é o pior de todos, na verdade, porque aqui no Profit, o motor que move o replay não é o mesmo motor que faz o envio de ordens, então existe um descasamento muito grande, principalmente se estiver acelerado, seu replay não vai servir para nada. Mas o backtest, ele ainda é mais confiável do que o replay hoje em dia, tá? Principalmente se o seu bot consegue trabalhar no modo HLC, que é o modo no qual esse robô vai rodar, beleza? Se o seu bot só roda no tic-a-tic, aí esquece. Aí você vai ter que rodar replay com uma velocidade um pouco menor, menos acelerada e cuidar bem os trades que ele tá fazendo, tá bom? Ou contratar o Profit Ultra para rodar no tic-a-tic, mas aí só roda acho que uns 5 dias, a base de dados é bem limitada, tá bom? Se a galera curtir esse robô, vou desenvolver ele também para MetaTrader, tá? Esse bot vai entrar pro pack do Profit, tem um pack de robôs com todos os robôs que já tenho aqui no canal, vai entrar lá pro pack do Profit. Se a galera curtir e ver que tá dando resultado, eu vou fazer ele pro MetaTrader e aí vai lá pro pack do Meta também, tá bom? Vantagem do Meta que você não paga nada para rodar, né? Fechado? Bom, meus amigos, como todos os robôs que a gente faz, a gente precisa começar capturando os valores dos indicadores. Então eu já sei aqui que eu vou precisar de uma média de máxima, então vou criar uma variável chamada mmax, 2 pontos vai receber uma média, abre e fecha parênteses, a média ela é aritmética, uma média de 7 períodos, vou chamar assim, ó, período canal, vírgula, high, porque é uma média das máximas, tá bom? Depois, vou criar uma média de mínima, então mmin, 2 pontos vai receber a média do período canal, porém baseado nas mínimas, que é low. Já tenho aqui o meu canal. O que eu faço? Agora eu preciso capturar o valor do MACD, vou criar uma variável chamada xMACD, 2 pontos vai receber o meu MACD, abre e fecha parênteses. Primeiro campo, olha só, quando eu abro parênteses ele já fala para mim, ó, a média longa, média curta, depois a média de sinal. A média longa é 26, média curta é 12, média de sinal é 9. Barra vertical, 0 aqui dentro, para dizer que eu quero capturar o MACD histograma e não o MACD linha. Depois vou capturar o meu ADX, posso chamar de XADX, 2 pontos vai receber, meu ADX, abre e fecha parênteses, 9,9. Então, nos testes que eu fiz, eu utilizei o MACD no padrãozinho e o ADX também no padrão dele, tá? Não fiquei simulando aqui períodos de ADX, etc. Períodos de MACD para ver se eu conseguiria melhorar. Eu acho até que é possível melhorar um pouco mais esse backtest, né? Mas não sei até que ponto é vantagem. Cara, fator de lucro de 2,11, gráfico de 1 minuto, é muito bom. Então, falar a verdade, nem fiquei me esforçando muito aqui para buscar parâmetros melhores, mas depois, com calma, você pode fazer as suas simulações. Beleza? Lembrando pro pessoal que tem um pack de robôs, esse robô vai entrar lá para dentro do pack. Já vou até salvar ele aqui, ó. Eu posso salvar com erro de sintaxe, não tem problema. Depois eu vou chamar o seguinte, ó. De Golden Hour, a hora de ouro, beleza? Underline YouTube. Esse é o nome do robô, vai estar lá dentro do pack, só você entrar na sua área de menos, fazer o download novamente. Pack de robôs nada mais é do que o compilado com todos os robôs que eu já trouxe aqui no canal. São 135 robôs com o robô de hoje. Você recebe todos eles com código aberto, segue recebendo robôs novos ainda pelo período de 1 ano, tá bom? Depois que vencer o ano, se você quiser continuar recebendo, você adquire novamente. Caso contrário, os robôs são seus, estão na sua máquina, tudo com código aberto, não vence, tá? Pode ficar tranquilo. Comprou uma vez, todos os robôs que você baixar dentro desse 1 ano são seus, é só você salvar ele aí no seu computador, tá bom? Show de bola, meus amigos. Agora que eu já peguei, já atribuí, né, as minhas variáveis, é só declarar elas. Então vou chamar aqui de, vou chamar minha mmin, mmax, xmacd, xadx, 2 pontos, float. Beleza? São números flutuantes, podem conter casas após a vírgula. Aqui na minha área de inputs eu deixo parametrizável aqui o período do canal. Vou deixar aqui padrãozinho em 7. Poderia deixar parametrizável o período do ADX, também do MACD, poderia, mas não vou. Depois vocês podem colocar os nomes aí, ou na hora de rodar o backtest e ir trocando aqui mesmo, tá bom? Com as atribuições de variáveis concluídas, vamos começar a criar aqui os nossos sinais, tá? Vou criar aqui o meu sinal de compra e também o meu sinal de venda. O que eu falei para vocês que tem que ser a compra? A compra é o seguinte, o meu fechamento, meu close, tem que ser menor do que quem? Do que o meu min, certo? Para eu comprar, ó, o fechamento da minha barra tem que estar abaixo da minha média de mínimas, tá? Então close menor do que min. Qual que é o próximo parâmetro? O próximo parâmetro é o seguinte, que é o meu xadx, tem que ser menor do que um período do ADX que eu vou deixar parametrizável para vocês. Vou chamar de valor ADX. Esse valor ADX eu coloco aqui nas minhas inputs. Ó, valor ADX. Abre e fecha parênteses, 23. Esse foi o melhor parâmetro que eu encontrei, tá? Padrãozinho 25 fica bom também, mas 23 fica ainda melhor. Legal. Agora, se eu quiser deixar um opcional para eu ligar ou desligar o ADX no meu robô, como é que eu faço? Vou fazer o seguinte, ó. Chamar de de habilita, ADX, abre e fecha parênteses, deixar padrão false. Como é que eu faço? Faço o seguinte, ó. Coloco mais um parênteses aqui, ó. Parênteses geral. E aqui dentro, vou colocar o seguinte, ó. Not ADX. Ou
Que o E eu vou trocar por end, deixar tudo em inglês. Tem uma mania de ficar misturando programação em inglês com português, cara. Tem que corrigir isso. Então vamos deixar tudo em inglês aqui, tá? E aí, pessoal, isso aqui funciona da seguinte maneira, ó. Se meu habilita ADX, ele for false, como eu tô negando ele aqui, ó, not ABADX, ele vira verdadeiro, certo? E se essa condicional, se aqui é verdadeiro, ó, verdadeiro, verdade, se aqui for verdade ou aqui for verdade, tanto faz, né? Esse cara aqui, ele pode ser falso, porque a condicional vai ser o quê? O meu fechamento menor que min, esse sendo verdade, essa condicional já é verdadeira, e aí ele faria entrada, entendeu? Agora, quando eu troco aqui para true, ó, se eu trocar aqui para true, para verdadeiro, este cara aqui, ele vira o quê? Ele vira falso, porque eu tô negando, ele tá ao contrário. Então, se aqui tá verdadeiro, ele vai virar falso aqui, beleza? Porque eu tô negando o meu habilita ADX. Então, ele sendo falso, obrigatoriamente, o meu ADX menor do que o valor aqui de 23 tem que ser verdadeiro. Se não for verdadeiro, essa segunda condicional passa a ser falsa e toda essa condição vira falsa e aí o robô não entra na operação, tá? Então, essa é a forma de você fazer. Tem outra forma mais simples, mas demanda escrever um pouco mais. Essa é a forma, vamos dizer assim, simplificada, mais inteligente de programar, beleza? É meio confuso, porque esse not aqui dá uma bugada, né? Se aqui é verdadeiro, aqui vira falso, se é falso, vira verdadeiro. Mas é o jeito mais simples de escrever essa sentença aqui, tá bom? Depois eu faço a mesma coisa, ó, só que para um MACD. Not x MACD, ou, como é para compra, meu x MACD tem que ser maior do que 0, beleza? Ponto vírgula. Not x MACD não, not, ó, ab MACD. E aí aqui eu venho e faço o seguinte, ó, ab de habilita MACD. Vamos deixar ele true, porque vai ser o padrão para o robô rodar tem que ser verdadeiro. E aí aqui eu coloco, que eu não preciso pôr nada, só deixo para habilitar ou desabilitar o MACD, tá? Porque eu só vou avaliar se ele é maior do que 0, esse 0 eu não vou deixar parametrizável, fechado? Bom, meus amigos, se eu já tenho aqui a condição de compra, né? A condição de venda é só inverter os sinais. Então eu venho aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V, aí eu troco. Para eu poder vender, o meu fechamento tem que ser maior do que Mmax. Esta condicional ainda tem que ser verdadeira, tá? O valor do meu ADX aqui tem que ser menor do que 23 e o meu MACD tem que ser menor do que 0, beleza? Para vender, olha só, condicional sendo respeitado aqui, ó. Nessa vela, ó, fechamento close maior do que Mmax, meu ADX menor do que o valor ADX aqui, ó, que está aqui em 15, e meu MACD menor do que 0. Então, essa aqui teria sido uma venda válida, teria vendido no fechamento e saído aqui na banda oposta, beleza? Eu testei isso aqui também, ao invés de utilizar MACD, testei com médias, né? Duas médias, uma média curta e uma longa, para ditar a tendência. Não ficou bom, tá? Ficou melhor com MACD, beleza? Depois eu venho aqui, meus amigos, e declaro, ó, o sinal de compra, vírgula, sinal de venda, 2 pontos, boolean. O que eu posso fazer agora? Eu posso pintar para ficar bonitinho, né? E também para eu poder identificar onde é que foram os pontos de entrada de uma maneira mais rápida. Então eu faço o seguinte, ó, se sinal de compra, então paint bar, abre e fecha parênteses, CL, lime, ponto vírgula. E se houver o meu sinal de venda, ó, eu troco aqui para 255, que é o código da cor vermelha. Salvei, o que eu vou fazer? Vou pegar esses candles aqui, botão direito, inserir regra de coloração. O ruim é que eu tô pintando de verde e vermelho, e os meus candles também são verde e vermelho, né? Então, para ficar melhor aqui, eu vou ter que trocar as cores desses candles. Vamos vir aqui em aparência. Candle negativo, vou deixar automático. Candle positivo, também automático. Ok, pronto, já trocou. Agora sim, botão direito, inserir regra de coloração, clica aqui em mais, Golden Hour, underline YouTube, insere aqui em cima dos candles, adicionar, ok. Legal, olha lá, tá colorindo certinho, por quê? Porque respeitou as condições. Então, o legal da regra de coloração é isso, você consegue voltar no gráfico e analisar se ficou certo, aí se tá respeitando, né? Então, nota que aqui respeitou, belezinha. Show de bola? O que a gente vai fazer agora, pessoal? A gente vai dar o like no vídeo, porque, cara, passar esses macetes aqui para vocês, ó, robozinho na faixa, ensinando a programar no passo a passo. Robozinho que vocês viram aí que deu resultado aqui no backtest. É pouca gente que faz no YouTube, né, cara? Então, quem puder, valoriza o trabalho aí. Deixa o like, não custa nada, não vai doer. E eu vou fazer um negócio com vocês, tá? Se esse vídeo aqui, cara, bater 2.000 likes, vou liberar o código desse bot prontinho para você na descrição do vídeo, tá? E também no primeiro comentário fixado. Vai ser só você entrar e copiar o código ali que já vai estar pronto para você. Beleza? Deixa o like aí. 2.000 likes é a nossa meta. Fechado? Vamos lá, ó. Agora a gente vai começar a fazer as nossas entradas, ó. Se, abre, fecha parênteses, has position for igual a false, então início e fim, ponto vírgula. Aqui dentro a gente vai fazer o seguinte, ó. Se houver o meu sinal de compra, se o meu sinal de compra for verdadeiro, então nós vamos comprar a mercado, tá? Buy at market, ponto vírgula. E se o meu sinal de venda for verdadeiro, então sell short at market, ponto vírgula. E aí, meus amigos, é o seguinte. A gente quer operar somente na primeira hora de pregão. O Profit já tem
dentro dele uma ferramenta tanto no backtest quanto no módulo de automação para você rodar somente dentro de uma faixa de horário. Mas eu vou deixar disponível para vocês aqui também, ó, no bot. Então vou colocar assim, ó, hora início, para você poder selecionar mais uma faixa, tá? O Profit já tem a faixa dele, você vai poder selecionar mais uma faixa se você quiser, beleza? Se bem que a faixa do Profit, ela é ampla, né? Mas enfim, vamos deixar isso aqui programado com a possibilidade de habilitar ou desabilitar esse horário, tá? Vamos colocar assim, horário de início, 9 horas. Quando vocês forem rodar isso aqui, se for rodar no Renko, eu vou passar para vocês o macete para não haver overfitting no seu backtest, e não bugar e você achar que, não, encontrei a fórmula mágica agora, porque você vai rodar isso aqui no Renko com início às 9 horas, você vai ver que o resultado vai ficar fantástico. Tá? Em alguns dias, obviamente, vai ver a taxa de acerto altíssima, mas é falso. E eu vou mostrar para vocês ainda nesse vídeo o porquê que é falso e como contornar isso, tá bom? Então fica aí comigo, cara. Das 9 até as 10 horas da manhã, ponto vírgula. Aqui no Resposition igual a falso, vou fazer o seguinte, ó. E, abre e fecha parênteses. Vamos criar aqui uma opção de habilitar o horário, ó. Abre horário, abre e fecha parênteses, true, ponto vírgula. Vou colocar assim, o seguinte, ó. Se o abre horário for verdadeiro e ele estiver dentro da faixa de horário, ou seja, time, que é a hora de abertura do candle, for maior ou igual, minha hora de início, e, abre e fecha parênteses, o time for menor do que minha hora fim, então aí ele vai poder operar, beleza? Vamos salvar isso aqui para não perder. Tá trovejando aqui, vai que acaba a luz, né, pessoal? Aí lascou, né? Então é o seguinte, o que tá acontecendo aqui? Ó? Ele só vai entrar na operação se ele não tiver operações em aberto. Porque vocês viram que, mesmo que exista a condição depois que ele já entrou, ele não entra novamente, né? Então, por exemplo, aqui teria sido a entrada, mas aqui também teria sido uma entrada válida, tanto que ele pintou de vermelho. Porém, como ele já entrou aqui, quando ele vai fazer essa verificação, ele vai olhar o seguinte, Resposition é igual a false? Não, Resposition é verdadeiro, ou seja, eu tenho posição em aberto. E aí ele não faz uma nova entrada. Se você eliminar isso aqui, cada vez que ele pintar de vermelho, ele vai entrar, tá? Então, isso aqui é para você evitar ficar entrando múltiplas vezes a cada novo sinal que aparece. Então ele vai entrar a primeira vez e encerrou a operação, depois ele vai buscar por um novo trade, entendeu? Então é o seguinte, pessoal, ó, depois que ele entrou no trade, a gente precisa fazer a tratativa das saídas, né? Se ele entrou comprado, né? Então C is bought, se ele entrou comprado, então início e fim. E aqui é o seguinte, ó, nem precisa pôr início e fim, na verdade, porque aqui vai ser uma linha só de programação, então nem precisa. Se ele entrou comprado, vamos buscar aqui uma operação de compra, para ficar claro. Supondo que aqui fosse uma operação de compra, ó, tá? Comprou aqui. Onde é que ele vai sair? Na banda oposta, né? Quem que é a banda oposta? Quem que é esse cara aqui? É meu M-Max. M-Max. É lá que nós vamos fazer a saída. Como é que eu faço a saída de uma compra? Vendendo. Então, se eu estou comprado, se ele comprou, o que eu preciso fazer? Sell to cover, ou seja, ele vai enviar uma ordem de venda de cobertura do tipo limite, abre e fecha parênteses. Onde é que eu quero sair? Quero sair no M-Max, na média de máximas, ponto vírgula. Só isso. Dessa forma, ele vai fazer um envio de uma ordem limite na banda oposta, tá? E se ele está vendido, se ele entrou vendido, ó, C e sold, então, buy to cover, limit, abre e fecha parênteses, M-min, ponto vírgula. Beleza? Por quê? Porque aí é o contrário, né? Supondo que ele entrou vendido, ó, uma suposição de que ele entrou vendido, e vai sair aonde? No M-min. Se ele está vendido, ele precisa o quê? Precisa comprar. Então é buy to cover, limit, e o preço que você quer sair. Quero sair no M-min. O M-min ele é dinâmico, ele vai mudando conforme os candles vão mudando. E não tem problema. A cada novo candle, meu M-min, que é a média de mínimas, vai ser atualizado. O valor vai trocar e a ordem vai mudar de lugar. Tá? Simples assim. Show de bola? Meus amigos, o bot tá pronto. Vamos salvar o bichão? O que nós vamos fazer? Vamos ampliar aqui. Pode ver que é um robô simples, fácil, rápido de programar, mas não é fácil e rápido, pessoal, de chegar no resultado. Isso não é fácil. Programar é fácil. Você chegar no resultado é que não é fácil, beleza? Então, porque demanda muito teste, tempo de tela, ficar avaliando aqui, troca período, troca não sei o que, põe um MACD, põe um não sei o que, testa outra coisa, entendeu? Muda o fechamento, muda o local da saída, troca período para tentar encontrar um resultado. Então assim, cara, você tá curtindo o vídeo aí, valoriza, deixa o like e assim que bater 2.000 likes, você vai encontrar o código desse robô aqui na descrição para você fazer o download gratuitamente, fechado? Então é o seguinte, ó, vamos rodar aqui, vamos ver o que vai acontecer. Rodei o backtest, vou puxar aqui, já tá para tudo, tá mostrando uma curva meio encolhida. Resultado, ó, bateu, né? 2.11, tá vendo? 2.11 de fator de lucro. Vamos fazer o seguinte, ó, eu não mandei plotar aqui os indicadores. Então vamos mandar plotar as médias. Só fazer o seguinte, ó, plot, abre e fecha parênteses, mmax, ponto vírgula, plot 2, abre e fecha parênteses, mmin, ponto vírgula. Vou trocar a cor, ó, set, plot, color, abre e fecha parênteses. Número do plot, vírgula, cor. Média de máximas vai ser vermelho. Não, média de máximas vai ser verde, né? CL Lime. E a média de mínimas, eu vou trocar a cor para vermelho, ó, 255. Salvei. Assim que eu rodar o backtest, ele tem que plotar as médias aqui, ó.
Olha lá, já plotou. Por que não está no gráfico principal? Eu preciso mandar plotar no gráfico principal. Como é que faz? Botão direito, inserir linhas no gráfico principal. Só isso. Por que não dá para colocar o MACD e o ADX para plotar aqui também? Não dá pelo seguinte. Ou eu ploto no gráfico principal, ou eu ploto na subjanela. Não tem como... o Profit deveria ter o quê? Deveria ter uma opção para eu escolher onde é que eu quero plotar, né? Se eu quero plotar no gráfico principal, se eu quero plotar numa subjanela 1, 2, 3, deveria ter. Não tem, pelo menos... Não sei se já se inventaram, devo estar por fora, mas até onde eu sei não tem como você fazer isso. Então ficaria todos os indicadores no mesmo gráfico. E aí, como o MACD trabalha na escala 0, 0 dentro do gráfico de 168 mil pontos é 0. Vai estar lá embaixo, no finalzão. Nem aparece, vai ficar fora de escala. E o ADX vai ficar lá em 20, 25, 30. Nós estamos em 168 mil, então não bate a escala, nem adianta plotar. Beleza? Então, acho que o mais importante são essas médias aqui para você conseguir avaliar, tá? Nota que a coloração também está respeitando. A coloração não está dentro da faixa de horário, então por isso que ele colore todos os candles e não somente o horário da primeira hora, tá bom? Por isso que ele está colorindo tudo. Eu prefiro assim porque depois você consegue fazer estudos e ver realmente onde deu entrada, né? Tá? E você sabe que é a primeira hora, né? Nesse dia aqui mesmo, por exemplo, não deu trade. Então, meus amigos, olha lá, 2.11, curva de patrimônio, vou trocar aqui ó para 6 meses, para ele puxando e não ficar aquela curva zoada que nem estava ali. Ó, em 6 meses, 2.9. Vamos ver em 3 meses quanto que teria sido, ó, nos últimos 3 meses. 2.31, ou seja, no curto prazo, no curtíssimo prazo, nos últimos 3 meses, está magnífico o resultado. Quando eu coloco aqui um ano, ele já vai atualizar, olha lá. Curva show de bola. Agora é o seguinte, o que muita gente não percebe, quando olha uma curva dessa aqui pronta, é que existem períodos de lateralização, ou seja, períodos onde o robô ficou ganhando e perdendo, né? Nesse caso aqui, ó, compreendeu, né? Vamos falar assim, ó, do dia 29/5 até o dia 7/7. Então passou o mês 6 inteiro lateral. Foram quase 30 dias lateral aqui, ó, sem ganhar nada. Ganhando, perdendo. E quando você começa a rodar um bot, você pode começar num período desse. E aí o cara fala, cara, não tô ganhando esse bot, só tô perdendo, não sei o quê. Ou pode começar num período de drawdown. Então, antes de você rodar qualquer coisa, cara, primeira coisa que você tem que pensar é o seguinte: vou conseguir ser consistente de ligar ele todos os dias, independente do resultado, até que eu consiga ver uma curva crescente, até que eu consiga ter uma amostragem suficiente para decidir se está sendo viável ou não, né? Porque não adianta você ligar, às vezes você ligou, perdeu dinheiro, tomou um drawdown como foi aqui, ó, aí desiste. Não vou mais ligar esse negócio, só tô perdendo. Aí depois, ó, perde de recuperar e ganhar o dinheiro, certo? Eu tô gostando muito desse tipo de robô, que fazem poucas operações, que operam janelas curtas, então você deve ter, se você acompanha meu canal, deve ter visto aí que eu já trouxe vários vídeos aqui nos últimos meses, onde o bot opera só a primeira hora, ou só a hora da abertura. Às vezes é um trade no dia, tá? Eu já trouxe robô aqui para vocês de swing trade, onde às vezes passa um mês sem ter trade, daqui a pouco aparece o trade, então são poucas operações. E esse robô é mais um desse tipo de portfólio. Poucas operações, maior assertividade, menos estresse, opera somente 1 hora por dia, beleza? Então, vamos fazer algumas simulações aqui. Eu tô rodando no modo novo, backtest, apesar de eu achar o modo antigo um pouco melhor, porque o modo novo dá para você simplesmente apertar Shift F1 e ele roda o backtest novamente. Então você consegue fazer várias simulações muito rápido. Troquei o período do canal, Shift F1, ó, ele já simula. Eu não preciso ficar vindo aqui, ó, apertando, pausando, não sei o que, entendeu? Então lá, período 8, não ficou legal. Período 9, ó, você consegue ir mexendo, só dá um Shift F1 e ele já troca. Então fica mais rápido, tá? O melhor que eu cheguei foi no 7. Quando eu troco o ADX aqui, ó, 23, troco para 24, olha lá, mudou para 1,84, quando eu troco para 25, mudou para 1,81, não é ruim. Quando eu troco para 26, mudou para 1,87, então nota que deu mais lucro, porém fez mais operações, ou seja, o fator de lucro foi menor, porém o lucro foi maior, né? O lucro foi maior, aí vai daquilo que você busca. A taxa de acerto caiu um pouquinho, então assim, quero fazer mais trades. Se você colocar aqui 23, você vai notar que ele fez apenas 288 trades, então fez menos trades. Se você coloca 26, você está deixando ele menos conservador. Ele vai fazer mais trades. Tá vendo? 402 trades. Então, se você quer operar mais, vai soltando o indicador, vai deixando ele mais light, ó. Foi aumentando o lucro, tá vendo? E aí, o que é que você prefere? Mais operações, mais lucro, porém, fator de lucro menor. O que é fator de lucro? É como se fosse sua margem de lucro no trade, tá? Por exemplo, você teve um lucro bruto aqui de R$ 7.100, um prejuízo bruto de R$ 3.900. Isso funciona mais ou menos assim. É como se você tivesse comprado por R$ 3.900, vendido por R$ 7.100. É basicamente isso. Se você troca aqui para 23, ó, é como se você tivesse comprado por R$ 2.200 e ter vendido a R$ 4.800. Ele te dá uma margem maior, entendeu? Que deu uma margem de mais de 100%, né? Por isso que tá 2. Quando você muda aqui para 26, é como se ele tivesse te dado uma margem de 80% de lucro, né? Em cima de tudo que você perdeu. Então fala assim, aquilo que você perde é como se fosse a mercadoria que você está comprando. E aquilo que você ganha é o retorno que você
você está tendo, como se você estivesse vendendo o seu produto, tá? É assim que eu penso, que eu trabalho com trade. Quando a gente troca aqui, por exemplo, pessoal, para um gráfico de 2 minutos, o fator de 1,55, ó, R$ 214. Péssimo, né? Não teria ficado legal. 28 operações apenas. Então não dá para ser um tempo gráfico grande. Por quê? Porque a janela operacional é curta. É apenas 1 hora. Então se você coloca um tempo gráfico grande, às vezes vai fazer um trade só no dia, às vezes não vai nem encaixar, né? Então tem que ser num minuto ou no tempo gráfico pequeno, beleza? Agora é o seguinte, falei para vocês do Renko. Como é que funciona no Renko? No Renko é o seguinte, ó. Vamos colocar aqui, por exemplo, um 15R. 15R, ó, fator de lucro de 1,30. Não ficou muito legal com esse parâmetro. Vamos colocar aqui o 20R. Vamos dar uma olhada. 1,06. E aí você pode tentar ir tirando alguma coisa para a gente ver o que é que ficaria melhor, né? Vamos aumentar aqui um pouquinho o canal. Deu bem mais lucro, porém, ó, um fator de lucro baixo, curva de patrimônio feia, então não é viável. 1,30 é o mínimo que eu considero para day trade, né? Qual que é a pegadinha do Renko? A pegadinha do Renko é o seguinte: na abertura, os primeiros candles, ele faz muito zigue-zague, porque tem baixa liquidez, então ele fica ali para cima e para baixo, né? Porque o Renko, ele é deslocamento de preço e não tempo, né? Então ele faz vários zigue-zagues e às vezes te mostra vários gains ali na sequência. Então essa que é a pegadinha do Renko. Eu não tô achando agora qual foi o Renko que deu bom, tá? Mas teve um período de Renko que, cara, ficou top demais. Agora não tô lembrado. Ontem eu fiz várias simulações e acabei não salvando. Salvei só esse do gráfico de tempo aqui de 1 minuto, que foi o que eu achei melhor. Mas o que vai acontecer muitas vezes é distorcer o resultado. E aí você não pode, por exemplo, como isso aqui, ó. Tá vendo? Várias velhinhas assim. Às vezes isso acontece e ele rabisca várias vezes o canal, te dá um monte de gain, quando na verdade não houve gain, tá? Você nem conseguiria ter pego aqueles trades. Então qual que é o macete do Renko? Você não pode começar às 9, você tem que começar um pouquinho mais tarde, quando a liquidez já estabilizou, a volatilidade baixou, para você evitar esses trades logo na abertura, senão você não vai conseguir ter uma simulação razoável, entende? Não vai distorcer completamente o seu resultado. Então é isso que eu queria falar para vocês sobre o Renko, tá? Não tô achando agora qual foi o período de Renko que tinha dado bom, mas eu lembro que teve um período que ficou fantástico. Então o que eu recomendo para você? Sempre observe, né? Vai lá no gráfico de operações, abre aqui, ó, vê o número de operações que ocorreu e veja se existem distorções. Volta lá nos dias, pega uma amostragem, muitas vezes não dá para olhar tudo, mas pega uma amostragem mínima, tá? Confere os trades, veja se está batendo, se aquilo que o Profit está simulando faz sentido ou não. E aí você vai saber se você consegue minimamente confiar naquilo ou se é só um backtest furado, né? Como a maioria do pessoal que roda backtest, às vezes vem lá e me manda um resultado, uma curva assim, ó, praticamente linear, mas porque tem muita distorção, tem overfitting, são trades que você não conseguiria ter pego na prática. Então é um resultado mascarado. Agora, se você vai lá, confere tudo bonitinho e vê que os trades estão batendo, pessoal, tá? Aí não tem o que falar. Obviamente você não precisa olhar todos, mas pega uma amostragem e tenta encontrar distorções. Beleza? Além disso aqui, você consegue simular aqui, ó, o que eu preciso fazer, tá? Como é day trade, preciso fazer isso aqui, ó, pausar e zerar às 17h30. Obviamente, como é na primeira hora de pregão, dificilmente ele não vai retornar na média, né? Mas, vai que porventura não retorna, que eu acho muito, muito difícil. Primeira hora do pregão é impossível não bater nessas bandas aqui em algum momento. E aqui o limite diário de perda, R$ 250 para cada mini. Vamos voltar o período do canal aqui para 7, que foi o melhorzinho que eu achei. Beleza. Nota aqui que baixou um pouquinho. Se você aumenta o limite, pode ser que mude. Ou ele mudou aqui também porque eu coloquei 9,5, né? Pós 9. Olha lá, agora sim. Beleza? Vamos colocar aqui 250. Voltou a bater certinho o resultado. Então é o seguinte, pessoal. Assim que esse vídeo bater 2.000 likes, você vai encontrar o código desse robô gratuitamente aí na descrição. Ou caso você queira, você pode vir aqui, ó, no meu site, norriscanogame.com.br. Rola até embaixo aqui, ó. Pack de robôs Profit. São 135. Nota que o último aqui é 134. 135 é o que eu tô gravando hoje, beleza? Ele vai entrar aqui pra lista. Mesmo que ele não esteja, pode comprar que vai estar lá, tá bom? Até que eu atualizo toda semana. Às vezes o site eu posso demorar 1 ou 2 semanas para atualizar. Não fico atualizando a cada novo bot. Então são 135 robôs com o vídeo de hoje. A lista de todos os robôs que estão disponíveis estão aqui. Compra, paga uma vez, recebe tudo com código aberto. Salvando a sua máquina, é seu, ninguém mais toma. E ainda segue recebendo robôs novos pelo período de 1 ano, tá? Uso do MetaTrader, a galera curta este robô, eu vejo que começa a estar dando resultado. Eu vou fazer também para a MetaTrader. Para a MetaTrader, por enquanto, são 9 robôs, tá? O valor é o mesmo do Profit. Por que o pack do MT5 é o mesmo valor do Profit e só tem 9 robôs, né? Porque a complexidade de programar isso aqui é muito maior. Um robô para Profit, com poucas linhas eu programo. Um robô para MetaTrader é 2.500, 3.000 linhas. Você tem que prever tudo dentro do código. Você tem que desenvolver painel, tudo mais complexo. Grande vantagem do MetaTrader é que você não paga nada para rodar. No Profit tem que contratar plano de automação, consegue rodar Forex, criptomoedas, metais como ouro, prata. Você rodar petróleo, Nasdaq, SP500, roda tudo dentro de uma plataforma só. No Profit você vai conseguir rodar B3, né? Ou se não, contratar o Black Arrow, que é a plataforma da Nelogica de Forex. Porém, você tem que pagar mais uma plataforma, mais um plano de automação, tudo acaba ficando caro.
né? No MT5 não, tudo gratuito, beleza? Meus amigos, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like aí, se você curtiu, a gente se vê na próxima segunda-feira. Forte abraço a todos e até mais, meus amigos.